Se você é católico e tem uma mentalidade análoga ao romantismo e vive idealizando o par perfeito, o casamento ideal e acha que isso vai fazê-lo feliz, eu tenho uma notícia muito importante. Essa é uma das piores mentiras que o demônio colocou na sua alma. E se você seguir esse sonho, a única coisa que vai acontecer é que você vai perder a vontade de viver no mundo real e vai simplesmente se entregar aos caprichos do sentimentalismo e da imaginação. E é impossível ser feliz assim. Então, se você sente que tem uma vocação para a vida matrimonial, ou se ainda não sabe exatamente qual é a sua vocação, mas percebe que tem essa mentalidade, onde se sente que você é alguém cheio de realizações, de coisas para empreender e que precisa ter um par perfeito, um par ideal que só essa pessoa é que vai entender a sua alma e vai lhe complementar. E você vai ser perfeitamente feliz simplesmente porque está junto dessa pessoa. É preciso exorcizar essa mentalidade de toda a sua alma, porque essa é a fórmula perfeita para a frustração e para uma infelicidade completa. Então, se você quer realmente entender o que é o casamento à luz da doutrina católica, ou mesmo se essa não for a sua vocação, quer expulsar essa mentalidade romântica e ilusória da sua vida, me acompanhe no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Para falar em romantismo, entender o mal que há por trás dessa mentalidade, que muitos pensam que é uma coisa boa, simplesmente a mulher perfeita, ou revertendo o príncipe encantado, é preciso lembrar certas verdades fundamentais e esquecidas porque são inconvenientes da doutrina católica a esse respeito. A Igreja nos ensina de que essa terra não é o lar do homem, ou seja, o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus no paraíso e ter uma vida de oração, de recolhimento, de alegria no paraíso, para depois ir ao céu sem ter passado pela morte. Acontece que quando Adão ele procurou a sua divinização através da gnose, do conhecimento oculto prometido pela serpente, eu tenho vídeo só explicando esse respeito, se você quer conferir, quer aprofundar, aproveite para se inscrever no meu canal. Pois bem, Adão e Eva eles foram então expulsos do paraíso por causa do pecado original e vieram para essa terra, onde continua a vocação de conhecer, amar e servir a Deus, mas com uma nota especial de penitência, de sofrimento, de humilhação para expiação do pecado. Agora que já veio o Messias, o Redentor, os homens eles devem se unir aos sofrimentos de Cristo para então irem purificando as suas almas, adquirindo a virtude para adentrarem um dia na luz perpétua do céu. Isso vale tanto para as pessoas que, para ter uma liberdade de ação completa, vivem no modo celibatário, ou seja, sem se casar, não precisa ser padre, não precisa ser freira, pode ser um leigo consagrado como eu, mas a grande maioria das pessoas ela vai então se casar. E é necessário compreender que o casamento não exclui a cruz, e aqui nós já vamos ver que a mentira do romantismo começa a aparecer em toda a sua fealdade. Por quê? O homem e a mulher, então, no matrimônio, eles devem se auxiliarem mutuamente nessa caminhada rumo ao céu, tendo filhos para Deus. A partir do momento que foi concebido um filho, um novo ser foi criado por Deus, surge também um dever, porque os pais que o colocaram no mundo, a partir de agora, têm um dever em relação a essa criança, que é de proteger, cuidar, nutrir, alimentar e educar, sobretudo na formação religiosa, este novo ser humano que foi criado por Deus através da relação deles. Então, se os pais se furtam a esse dever, eles pecam gravemente. De modo que o matrimônio contém os elementos de alegria, os elementos dos esposos se ajudarem mutuamente, mas é sobretudo um dever. Dever em relação aos filhos, em relação de um cônjuge para com o outro aos olhos de Deus. O romântico, ele vê esta lembrança de que a Terra é um lugar de exílio, de luta, de lágrimas, onde tem todas essas necessidades do apoio entre os esposos, de suportar mutuamente os defeitos que vão ter por conta do pecado original, e cada um deles vai ter também uma grande luta contra si mesmo. Porque se a castidade no celibato
é um grande sacrifício. A castidade, por exemplo, da fidelidade conjugal também é. E todo homem, toda mulher tem más tendências, tem desejos pecaminosos que ele precisa coibir sob pena de ir se embrutecendo e se tornando escravo das suas paixões. Toda essa ideia freudiana de que o homem só é livre se ele cede aos seus impulsos é a fórmula perfeita para o enlouquecimento, para a dissolução de uma sociedade. A prova é olhar pela janela e ver o estado da sociedade contemporânea. O romântico, ele vê tudo isso que eu estou falando, ele concorda, percebe que é lógico, mas no fundo ele diz assim: o meu caso é diferente, o meu caso é uma exceção. Eu sou uma pessoa com tantas qualidades, eu tenho tantas coisas boas para fazer. O problema é que eu sou incompreendido, eu não tenho ainda aquele par, aquela pessoa que vai me complementar e com ela eu vou ter uma felicidade plena, contínua, perfeita, sem medo, sem problemas, que tudo vai dar certo. Felicidade plena, contínua e estável é propriamente a felicidade do paraíso, que não é possível nessa terra de exílio. Aqui a nossa felicidade provém do cumprimento do dever. Que dever é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é a alma que aceita o sofrimento, que aceita todas as dificuldades dessa vida e prosaísmos decorrentes das consequências do pecado original, mas cumpre o seu dever, é fiel à sua vocação e ama a Deus sobre todas as coisas. Como o romântico não quer a cruz, mas ele quer entrar nesse paraíso perdido, onde a idealização da mulher perfeita, do príncipe encantado, do casamento ideal, é uma tentativa desse retorno ao Éden, o resultado é que ele coloca tudo isso em segundo plano. Na verdade, ele nega, só que ele não precisa dizer isso explicitamente, que ele rompe com Deus, mas a verdade é que o desejo é esse. E quando o homem ou a mulher passa a depositar na esperança de um par perfeito, a esperança da sua felicidade, nós temos aí uma semente de idolatria. Porque assim como a pessoa que coloca a busca do sucesso na carreira, no dinheiro, na fama, sobre todas as coisas, já está se entregando a uma semente que longe gera um estado de espírito de idolatria. Do mesmo modo, essa busca de um casamento ideal é uma tentativa de colocar uma pessoa no lugar de Deus. O romântico, ele é uma pessoa extraordinariamente egoísta. E alguém poderá sim me dizer: mas Lorenzo, isso é mentira. Eu fico sonhando o momento em que eu vou ter uma namorada perfeita, onde eu vou ficar o dia inteiro recitando poema, jogando flores, brincando no cabelo dela. Isso não é amor? Eu digo não. Sabe por quê? Porque essa pessoa não existe. Você não está atrás de uma mulher, você está atrás de um sonho, no máximo de uma ninfa. O resultado é que a pessoa, tanto homem quanto mulher, lembrando que isso é um problema reversível para ambos os sexos, a pessoa idealizou um par perfeito e o resultado é que quando ela vê uma pessoa mais ou menos se aproxima desse ideal, ela diz: é essa menina é diferente, essa vai me dar uma felicidade perfeita. O que está implícito é que essa pessoa é concebida sem o pecado original, que nunca vai estar de mau humor, que nunca vai estar doente, que não vai ter prosaísmos. Enfim, é uma pessoa que é idealizada por cima das dificuldades provenientes do pecado original. E o resultado é que quando o romântico ele vai então conversar com a pessoa que se aproxima do sonho dele, ele pode, e aqui é a prova cabal de que é romantismo e não é amor de verdade, é só um sentimentalismo vão, ele pode tolerar algo que, entretanto, desaconselharia por completo qualquer forma de namoro. A menina tem outra religião, ou não tem nenhuma. Mas ele pensa: não, mas eu vou converter porque Deus colocou ela no meu caminho, vai dar tudo certo. É uma ilusão. Ele não está interessado naquela menina enquanto ser humano. Ele está interessado como imagem viva de um sonho para satisfazer os caprichos e as apetências e sentimentos que ele espera realizar neste estado de espírito que é um retorno ao Éden. O resultado é que isso não é amor, isso é egoísmo e é sentimentalismo. Agora, ele pode tolerar graves defeitos morais, mas se ele vê algum prosaísmo, algo que quebre
essa mentalidade romântica. Vamos dizer que ele foi sair com a moça e ela não estava com nenhuma maquiagem, o cabelo estava bagunçado, estava meio de mau humor. Se quebrou aquela imagem da mulher perfeita que é concebida sem pecado original, que está no Éden. Pode ser uma menina inteligente, bacana, ter qualidades, mas se quebrou aquele sonho, o romântico vai embora, porque ele não quer uma pessoa, ele não ama ninguém, ele ama os seus caprichos, os seus devaneios, a sua imaginação. E o resultado é que se uma pessoa assim se casa e fica 1, 2, 5, 10 anos junto, o resultado é que a força do convívio cotidiano vão aparecendo prosaísmos, dificuldades que não se via na época do namoro, e o resultado é que aquilo vai minando e vai destruindo o ideal romântico que ele depositou naquele casamento. E como a longo prazo, se ele não se converteu verdadeiramente e esperava uma felicidade perfeita, absoluta, completa daquele relacionamento, o resultado é que ele vai acabar extraordinariamente frustrado, porque ele depositou expectativas irreais da parte daquele matrimônio. Tudo aquilo que tem uma expectativa fora da realidade, a partir do momento em que a realidade se impõe, a pessoa fica desiludida e fica deprimida. E o resultado é que, ao invés de perceber que o problema é dele, que ele tem uma criteriologia errada para se nortear então naquele casamento, ele pensa que simplesmente aquela mulher não era o par perfeito dele e vai atrás de outra. E o resultado é por isso que esse estado de espírito há décadas gerou divórcio e agora gera o amor livre, porque ninguém se suporta, não existem mais. A grosso modo, se é o seu caso, bom, ótimo, você é dos bem-aventurados que estão na margem de erro na estatística, mas no grosso da sociedade não existem mais casamentos alicerçados na concepção de que os esposos devem se amar, mas devem um suportar os defeitos do outro e irem se auxiliando para esse objetivo que exige uma responsabilidade enorme, que é criar os filhos para o céu. Ninguém vai aparecer aqui nos comentários dizendo que criar filhos é fácil. Pode ser alegre, pode ser santificante, pode ser uma maravilha, etc., mas fácil não é. Se alguém diz que é fácil, está mentindo. O resultado é que o matrimônio exige cruz, exige sacrifícios. Bem-vindo ao mundo real. O resultado é que quando o romântico vê tudo isso e vê a cruz não está ausente do matrimônio, não está ausente de nada. Você pode ser a pessoa mais rica, mais famosa do mundo e vai ter cruz na sua vida. O resultado é que ele então foge e pensa, eu preciso de outro matrimônio, ou namoro, que for, com outra pessoa, porque ela vai me dar esse retorno ao Éden. Resultado não vai, porque Deus não permite uma felicidade paradisíaca nessa terra. Resultado, o romântico acaba frustrado, acaba oscilando entre diferentes relacionamentos que naturalmente já, se no começo ele era católico, já não vai estar na linha dos mandamentos da lei de Deus, e ele vai amolecendo. É por isso que, por exemplo, a mentalidade romântica dos trovadores destruiu a cavalaria medieval. Porque a partir do momento em que o cavaleiro deixou de lutar não só pela libertação de Jerusalém, ou da Espanha, ou para expandir a fé no Báltico, mas simplesmente para parar de, em primeiro lugar, defender os órfãos, as viúvas, os doentes, os pobres, acabar com os bandidos, e passou a querer demonstrar a sua coragem, a sua habilidade diante de uma dama para ganhar as boas graças dela, ele foi colocando esse ideal romântico como centro da sua vida e foi amolecendo. Se torna menos do que ele era chamado por Deus a ser. Outro ponto muito importante, também do ponto de vista histórico, é que não apenas para a questão do matrimônio e dos relacionamentos que o romantismo é fatal, mas essa ingenuidade de tratar as pessoas como se elas não fossem concebidas no pecado original e, portanto, esquecendo de que se o homem não se dominar por meio de uma grande luta, de uma ascese, ele vai se deixar dominar pelas suas más paixões, é o que causou, em última análise, a Revolução Francesa. Porque Luís XVI, que foi educado, foi deformado na escola do bispo Fénelon, apresentava numa linguagem mais ou menos religiosa a mentalidade, veja, eu não disse doutrina, a mentalidade do Rousseau, de que todo mundo é bom,
no fundo, todo mundo é concebido sem pecado original. Todo erro é um mal-entendido, nós devemos perdoar sempre, perdoar tudo, sempre dar a outra face, nunca ser agressivo. Resultado é que Luís XVI gradativamente cedeu todo o poder aos revolucionários na França e acabou guilhotinado. Hoje, o romantismo se manifesta em alguns católicos, eu vou dizer católicos da internet, que muitas vezes têm essa concepção da mulher como uma pessoa ipso facto concebida sem pecado original. E o resultado é que vão tendendo a uma defesa estúpida, uma defesa ingênua de que alguma mulher fez um pecado, alguma coisa errada, um adultério, ela é necessariamente excusável porque ela é imaculada, vai. E se ela peca, ela não pecou porque não. Veja, nada disso tem fundamento. É simplesmente porque essas pessoas que têm essa mentalidade romântica têm esse sonho de retorno ao Éden, e retorno ao Éden, então, com uma Eva imaculada, e quando eles veem que a realidade não é essa, eles simplesmente abstraem, fecham os olhos para continuarem nesse sonho proveniente do egoísmo e, no fundo, da rejeição à cruz. Portanto, uma pessoa dessas que vai contrair um casamento de antemão, casamento já fracassou por completo. Mas afinal, qual que é a solução desse problema? É muito simples, é preciso rezar e meditar a respeito da falsidade do romantismo, compreendendo de que o casamento é uma união de almas, visando conceber e criar os filhos para o céu, que portanto exige muito sacrifício. Nada de bom se produz nessa terra de exílio sem sacrifício, sem dor, sem luta. E o resultado é preciso compreender a mentira, a ilusão dessa felicidade estável, contínua, tranquila, paradisíaca, porque isso não existe nessa terra. E quem vai adentrar em qualquer forma de relacionamento, pensando um dia no matrimônio, esperando essa felicidade romântica, vai se frustrar, porque vai ser atropelada, vai ser esmagada pelo duro peso da realidade do pecado original. E o resultado é que qualquer tentativa de católicos de idealizarem a mulher perfeita ou de que tudo deve ser escusado porque determinada moça, segundo a concepção deles, é inocente, se cometeu algum pecado foi simplesmente por fraqueza, por mal entendido, tudo deve ser perdoado, tudo deve ser tolerado, no fundo você já pode perceber que essa pessoa, esse católico romântico, não está interessado nem sequer em defender aquela menina, mas apenas o sonho que ele tem de um retorno ao paraíso perdido. E o resultado, meus caros, é que eu quero que os senhores, então, compreendam a veracidade disso, que podem ser palavras um pouco duras, mas que são muito mais suaves, muito mais alegres do que perceber, depois de anos de casado, que você se tornou uma pessoa frustrada e infeliz porque cedeu a uma ilusão, porque seguiu esse sonho de retornar a um paraíso perdido. Expulsem o romantismo das suas vidas, lembrando de que homens ou mulheres, não importa a idade, não importa a cultura, o que for, são pessoas concebidas no pecado original e, portanto, qualquer visão unilateral, seja pensar apenas o bem ou apenas o mal a respeito de qualquer pessoa, é uma visão incompleta, uma visão superficial que não vai condizer com a realidade. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.